O Gerson não estava no jogo, né? Acho que com a volta do Gerson isso muda um pouco. Também não acho que o Gerson vem jogando mal, como muita gente diz. Eu acho que o Gerson é um jogador que às vezes é um pouco indolente, um pouco distante do jogo. Eu acho que esse é o grave defeito dele. Às vezes me passa a sensação daquele cara que acha que é melhor do que ele é. Né? Ele é muito bom jogador, mas às vezes ele se comporta em campo como se fosse melhor do que é. Isso, até nas entrevistas, assim, a reação dele me parece assim, muito autossuficiente. Isso acho que passa um pouco do ponto. Mas acho que ele não acho que ele vem jogando mal, não. Acho até que ele tem roubado mais bolas, participado mais do jogo quando o time não tem a bola. Mas a ausência dele acho que mudou bastante, né? O meio-campo foi meio-campo com um volante que foi o Igor Jesus, os dois meias, digamos assim. Sendo que o Arrascaeta, ele fica. Quando o Flamengo perde a bola, é ele que fica na frente, mais perto do Pedro. Os pontas volta o De La Cruz, vem o Igor Jesus, forma uma linha de 4, e o Arrasca fica ali mais à frente, porque é o flutuador, eu acho, né? Seria ele o flutuador, como diz o Tite. Ele fica um pouco à frente ali, ele fica um 4-4-2, assim, muito claro. Você consegue perceber. Claro, o De La Cruz é um jogador de toques de primeira, um cara muito objetivo. O Gerson conduz mais a bola, o Everton Ribeiro é um condutor de bola, né? Às vezes retinha a bola bastante. Agora, eu acho que num time de futebol, o ideal é que você tenha gente capaz de fazer as duas coisas. Cadenciar e acelerar o jogo, né? Um jogo não é feito de aceleração o tempo todo. Há momentos, por exemplo, quando o André fala de um Fla-Flu, o Flamengo está ganhando de 1-0, quando o Fluminense volta, geralmente volta como? Tentando acelerar o jogo, tentando dar mais intensidade para tentar criar chance de gol. O time está perdendo o jogo. Nessas horas, é sempre bom ter uma capacidade de cadenciar, trocar passes, esfriar o jogo e construir as jogadas de ataque para chegar ao segundo gol. Nem sempre você vai jogar acelerando o tempo todo. Agora, num jogo como esse, contra a equipe bem mais fraca, o time conseguindo se impor, de fato chamou a atenção a maneira como o De La Cruz dá, de fato, muito dinamismo ao time. Né? As coisas acontecem mais rapidamente, muitos toques mais de primeira, ele já clareia a situação. Teve um passe que ele deu assim de primeira, meio de lado, assim por cima para o Pedro, que foi um negócio bem interessante, né? A forma como ele encontrou uma solução ali, coisa de pouca. Quem consegue fazer aquilo? Poucos jogadores. Domina a bola, tem que olhar, ver para o que vai passar. Né? E outro detalhe que eu acho que também acrescenta é que o garoto, o Igor Jesus, eu confesso que eu não tinha observado essa característica antes. Não sei se ele a desenvolveu nos últimos tempos, ou se ele estava inseguro para esse tipo de jogada e agora ele se sente mais confiante, talvez até pela confiança que o Tite, o César Sampaio, o Kleber Xavier, o filho do Tite lá, o Matheus, eventualmente estejam dando a ele, especialmente o César, que era volante, né, no dia a dia, no treinamento, nas conversas. Mas o garoto está arriscando muito passe vertical, cara. O garoto não pensa duas vezes, ele recebe a bola, ele busca alguém na frente, não tem toque para o lado. Ele é alto, é forte, né, tem muita imposição. Quando vai para o bote para fazer o desarme, aparece de um lado, aparece do outro. Tem isso também, né? O menino virou, acho que já rapidamente, uma opção bem interessante que tende a crescer. Né? E aí vem a grande diferença, né? Jogar no meio dos outros garotos, naquele time que fez 2 partidas no Nordeste, e você pegar um garoto e botar no meio do time titular. Pô, é completamente diferente. Isso vale para os zagueiros. Por isso que eu concordo com a decisão da diretoria, que é algo que me parece parte até de uma posição do próprio Tite, que é, eu quero o Léo Ortiz, que é um zagueiro com tal característica. Não pode ser ele, então não traz ninguém. A não ser que tenha um outro que não tem. Vai trazer um cara mais ou menos, vamos tentar ver se os garotos podem decolar, para que eles tenham oportunidade. Porque é difícil também você colocar um menino desse do time. O pessoal fala muito. Entrou, né? O Cleiton já entrou e tal, é o próximo da vez. Porque você fala assim, o Natan, gente, se o Natan não fosse para o Bragantino, o Natan não ia jogar no Flamengo. Então tinha 5, 6 zagueiros, ia ficar lá encostado. O Otávio, a mesma coisa, está no Porto. E é difícil, por conta também até da exigência da torcida. Eu sempre lembro, a torcida do Flamengo chamava o Adriano de bonecão do posto, cara. Então o garoto entra, falha no. Aquela falha do Noga, que foi o único gol que o Flamengo tomou no Campeonato Carioca. Se aquilo acontecesse no Maracanã, o garoto tá marcado, cara. Tá marcado. Ele foi até emprestado já para Portugal, lá para o Leixões, né? Então, assim, não é fácil. Agora, você pega um garoto, põe um determinado momento do lado do Davi Luiz, é outra situação, né? Mesmo ali com o Fabrício, com o Léo, o cara está do lado de um jogador profissional, titular já experiente. Principalmente o Davi Luiz, né? Imagina, um moleque desse entra em campo, olha para o lado, tô na zaga com o Davi Luiz, pô. O cara jogou no Chelsea, no Arsenal, no PSG, Copa do Mundo, Seleção Brasileira, Benfica. É um currículo, né? É um jogador que o cara via na televisão, nas transmissões de jogos internacionais, nos jogos da seleção brasileira. Isso dá uma certa segurança para o cara. Quando o Leonardo entra no time do Flamengo em 87, aos 17 anos, e o Antônio Lopes o lançou, qual era o time do Flamengo? Quem que estava? Tinha Leandro, tinha Edinho, tinha Jorginho. Zé Carlos, Jorginho, Leandro, Edinho, o Aldair na reserva, Andrade, Ailton, Zico, Zinho, Renato e Bebeto. Então, assim, o Leonardo, muito bom jogador, sempre foi, né?
Mas ele entra ali, porra, cara, tá jogando com quem? Então tem isso também. Eu acho que o caso do Igor Jesus é um bom exemplo. Talvez outros jogadores possam até ter oportunidades, nem todos conseguem vingar, é claro. Eles gostam bastante, pelo que sei, também do Ryan Lucas, que já entrou também, mas esse é mais novinho, tem só 18 anos. O Igor já está indo para 21 agora, então tá na hora, né? Então acho que teve isso também. Eu acho que o comportamento desse garoto acho que agregou bastante também. E foi uma boa atuação. Foi uma boa atuação. Esses jogos servem para isso. Mas sempre vou ter que repetir o velho chavão. Há maneiras e maneiras de ganhar de um time mais fraco. Você pode ganhar de 1-0 suando sangue, você pode ganhar de 4-0 perdendo vários gols, como disse o André, poderia ser 8. Então a volúpia do Flamengo ofensiva, a quantidade de distâncias criadas e perdidas, que é o grande problema do time. Não só pelo Pedro. Não só pelo Pedro, não. E outra coisa, você vai falar já, o Gabigol precisa de muito mais finalizações para marcar do que o Pedro. Isso é uma estatística. Ou esqueceram que o Gabigol perde muitos gols também. Os dois têm que corrigir isso aí. O Gabigol mais ainda. Se a gente pegar os números frios, eles mostram isso de forma muito clara. Antes de passar para o André, que eu quero que o André fale do Igor também, você falou da volta do Gerson, Mauro. Você acha que em determinado momento, você acha que vale o teste, por exemplo? Porque na minha concepção, por exemplo, eu acho legal o Tite seguir fazendo o teste com os 4 meias, para ter a variação. E o Kleber Xavier até fala isso, de ter duas formas de jogo, né? Com os 2 pontas e também com os 4 meias. Quando ele escalar os 4 meias, que não está sendo possível agora pela quantidade de desfalque também, o Pulgar não estava disponível, isso tudo, mas de repente manter o De La Cruz ali e de repente esse meia mais pela direita, como estava sendo o De La Cruz, seu Gerson, inverter, porque o Gerson jogou assim com o Sampaoli. Já jogou assim até com Jesus. Até com Jesus. Eu lembro do jogo com o Botafogo, se não me engano, 19, que ele jogou pela direita. Isso. Primeiro gol dele pelo Flamengo. Então assim, é possível. Acho que todo teste é válido, entendeu? Agora ele tem que encontrar a melhor maneira para potencializar esses jogadores, para que eles rendam o máximo possível. Agora, eu acho que é importante ter essa diversidade de jogo. Joga com 2 pontas, joga com 4 homens no meio campo, pode jogar com 2 atacantes, jogar com um ponta e um centroavante, pode ter Bruno Henrique e Pedro Gabigol, Bruno Henrique, Pedro e Gabigol num determinado cenário de jogo. Eu acho que tem que ter... Ele tem um cardápio enorme nas mãos, né? Não dá para fazer só feijão com arroz, ele tem que fazer mais do que isso, ele tem que ter pratos bem temperados ali, não pode cardápio ser só... com jogadores que jogam em várias funções, né? Que jogam em várias funções, ele tem muitas opções, então agora são fases, né? Mas primeiro define o quê? O time não toma mais gols, toma poucos gols, quase não toma gol. Isso já é um avanço. E aos poucos ele vai avançando, vai conseguindo progredir. Acho que são etapas, e imagino que se o Flamengo tiver um bom rendimento, tudo mais, tiver um pouco de paz também, né? Talvez chegue lá para metade do ano, quando as competições já estão pegando embalo, com um desempenho bem superior e capaz de se comportar de diferentes maneiras de acordo com o adversário, porque você vai ter jogo fora de casa, em casa, mata-mata, pontos corridos, é bem diferente.